Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Eu quero que você abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1. Nós vamos ler dos versos 18 até o verso 25 e vamos fazer a exposição destes versículos. 1 Coríntios, capítulo 1, versos 18 até o 25. Esse é o domingo de Páscoa e nós comemoramos a ressurreição de Jesus Cristo, também a sua morte. E esse texto fala da morte de Cristo e fala também da loucura para alguns que é esse tema. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 18 até o 25. Diz assim a palavra: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela palavra da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado pela leitura da Tua palavra. E agora pedimos que Teu Santo Espírito possa aplicar em nossos corações, em nossas mentes, para que possamos entender a Tua palavra. Entender esse tema que para muitos é loucura, o Evangelho da graça, a morte e a ressurreição de Cristo. As pessoas não conseguem entender, mas queremos te pedir que o Senhor nos ilumine nossas mentes para entendermos este texto. Em nome de Jesus, amém. A morte de Cristo, o Filho de Deus encarnado, é o evento mais notável de toda a história. A sua singularidade foi demonstrada em diversas formas. Séculos antes que acontecesse, ela foi predita com uma surpreendente riqueza de detalhes por aqueles homens a quem Deus levantou em Israel, para guiar os seus pensamentos, esperanças, em uma revelação mais completa e mais gloriosa de si mesmo. Os profetas de Deus descreveram o Messias prometido não somente como uma pessoa de alta dignidade, mas também como alguém que executaria milagres abençoados e maravilhosos, mas também como alguém que deveria ser desprezado e rejeitado entre os homens, e cujas lutas e angústias deveriam ser determinadas por uma morte vergonhosa e violenta. Nós vemos esse registro no livro de Zacarias. O livro de Zacarias, capítulo 13, versículo 7, nos diz o seguinte: ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Isso no texto de Isaías. O de Zacarias diz: ó espada, desperta contra o meu pastor e contra o homem que é meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere ao pastor. Esse é o texto de Zacarias, o primeiro que eu li. Ao Senhor agradou moê-lo, fazê-lo enfermar. Está registrado em Isaías 53, versículo 10. Então, esse fenômeno sobrenatural
que acompanhou a morte de Cristo, ela é claramente diferente de qualquer outra morte. Qualquer outra morte. A nossa sabedoria, a nossa mente humana não consegue entender essa questão extraordinária que aconteceu na ressurreição de Jesus Cristo. Por exemplo, ao meio-dia houve trevas, sem nenhuma causa natural. Houve também um terremoto que dividiu rochas ao meio e esse terremoto abriu túmulos e, ao mesmo tempo, partiu o véu de alto a baixo, de forma que a morte de Cristo foi algo assim digna de nota, algo extremamente sem explicação. Por isso que é loucura para muitas pessoas. 3 dias após a sua morte, após o seu corpo ter sido colocado na tumba de José, o sepulcro se abriu e também abriu extraordinariamente. Havia uma pedra muito pesada à frente da tumba, e mesmo assim Jesus ressuscitou e saiu dali como se nada estivesse na frente dele. Outros fenômenos, outros eventos que demonstram essa questão sobrenatural da morte e ressurreição de Jesus Cristo é que 40 dias havia passado após sua ressurreição, melhor dizendo, e ele apareceu várias vezes a várias pessoas, e ele subiu ao céu diante dos seus discípulos, e 10 dias depois ele derramou o seu Espírito sobre os discípulos. Então, não tem como não ter atenção a esse episódio extraordinário na história. Tanto judeus como gentios, eles foram estimulados a se renderem a esses fatos. Apesar, a gente conhece a história bíblica, a gente lê, vê nos filmes, apesar de na época alguns tentarem abafar esses acontecimentos, falando que os discípulos haviam roubado o corpo, que era uma mentira, mas não teve jeito. Todos nós, tanto judeus como gentios, nos rendemos a esse momento extraordinário que foi a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. A morte de Cristo foi o grande assunto e é até hoje o grande assunto, a ponto de dividir o nosso calendário antes e depois de Cristo. E Paulo e todos os seus companheiros, eles colocarem em seus corações de pregarem sobre esse evangelho, de falar sobre isso. Tem um texto de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2, que Paulo diz o seguinte: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. No Novo Testamento, a sua morte ela é representada como um evento de maior importância, como um fato no qual se repousa o cristianismo, como a única base de esperança para o culpado, para o pecador, como a única fonte de paz e de consolação para as pessoas. E dentre estes, outro motivo mais poderoso é que eles nos motiva a sairmos das trevas para a maravilhosa luz. Não somente foi a morte de Cristo o tema central da pregação, como também algo para ser lembrado pelo resto da história. E também algo a ser celebrado no céu. Tem um texto de Apocalipse, capítulo 5, versículo 12, que diz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza e sabedoria e força
e honra e glória e ações de graça. A expiação feita pelo Filho de Deus foi o começo da esperança de que o pecador teria a oportunidade de ser resgatado. E esse será o tema, esse é o tema nosso nesse domingo, nesta noite que estamos meditando na palavra de Deus. Mas o fato disso tudo qual o motivo da morte de Cristo? O que fez Cristo de forma a assegurar a salvação dos pecadores? Por que essa morte, essa ressurreição assegura a salvação de pecadores? Qual o significado da sua morte, da qual depende a salvação? As pessoas fazem essa pergunta. Nós que somos servos de Cristo sabemos as respostas, mas as pessoas não conseguem entender como que um homem pode se denominar Deus e falou que veio aqui, morreu e que é Deus e que trouxe salvação. As pessoas não conseguem entender o significado da morte e da ressurreição de Cristo. John Stott, ele tem um texto que ele fala sobre isso. Eu gostaria de ler para vocês. John Stott afirma que a escolha que os cristãos fizeram da cruz como símbolo da sua fé é tanto mais surpreendente quando nos lembramos do horror com que era tida a crucificação no mundo antigo. Como poderia uma pessoa de mente sadia adorar um Deus, um homem morto, justamente condenado como criminoso e submetido à forma mais humilhante de execução, diz John Stott. Os cristãos poderiam ter escolhido a pomba, que foi o formato do Espírito Santo quando desceu do céu no batismo de Jesus. Podia ter escolhido isso como símbolo do cristianismo. Podia ter escolhido também como símbolo do cristianismo, não a cruz, mas o cálice, onde Jesus tomou a última ceia com os seus discípulos, a estrela que brilhou ao nascer de Jesus, a manjedoura onde o bebê foi posto, o túmulo vazio, um peixe, ou mesmo o pão, elementos presentes na grande multiplicação. Mas resolveu escolher a cruz. Escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Gandhi, em 1889, diz que não consegue entender. Ele poderia até aceitar Jesus como um mártir, um homem com boas intenções, que se sacrificou por uma mensagem, mas aceitar Jesus como Deus Salvador que foi morto numa cruz, ele não consegue entender. É isso que a crucificação, que a cruz de Cristo causa nas pessoas. Paulo, portanto, agora entrando no texto que nós lemos, Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, faz uma declaração que deve ter feito muita gente refletir sobre sua conduta diante da cruz de Cristo. Afirma o apóstolo Paulo que a mensagem da cruz é o quê? No versículo 18, loucura para os que estão perecendo. Mas ao mesmo tempo que ele afirma nesse verso 18 que é loucura para os que estão perecendo, ele também afirma que para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. A mensagem da cruz faz uma divisão entre os homens. Ela separa aqueles que creem daqueles que não creem. A cruz, ela está ali dividindo esses dois pensamentos. Há quem crê e quem não crê. E a questão é que, para quem não crê, isso é loucura.
Essa é loucura, por isso que eles não querem aceitar. Mas para nós, que um dia o Espírito Santo abriu as nossas mentes, isto é poder de Deus para as nossas vidas. Nós sabemos que muitas pessoas questionam o fato de Deus dividir as pessoas, né, entre aqueles que estão indo para o céu e aqueles que continuam indo para o inferno, porque essa é a questão. Todos nós estávamos a caminho do inferno, então Deus resolveu escolher do meio destes que estavam indo para o inferno, alguns para ir para o céu. Mas algumas pessoas afirmam que Deus é bom demais para fazer isso, mandar alguém para o inferno. Sobre isso, que Deus é bom, não há dúvida nenhuma sobre isso. Deus é bom, tanto é que tem um texto de João capítulo 3, versículo 16, bem conhecido, mas vamos ler até o 18, que diz assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Então, Deus é amor, isso está bem claro para nós, mas Ele não escolheu alguns para o inferno. Já estávamos a caminho do inferno. O problema do homem não é Deus. O problema do homem é ele mesmo, que não compreende a cruz de Cristo, não consegue entender o que esse sacrifício veio trazer para a humanidade. Não consegue pegar o texto bíblico de uma maneira geral, desde o Velho Testamento até o Novo. E sim, só pega um texto e faz daquilo um pretexto para os seus argumentos. Então, o problema do homem é o próprio homem e a sua falta de compreensão. Lucas conta uma história bem interessante sobre aquele momento da cruz de Cristo, e ali há a divisão, né? Há os dois homens ali, aquele que crê e aquele que não crê. Vejam o diálogo de Lucas. Um dos criminosos que ali estavam pendurados lançavam-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então, ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. A história desses dois homens mostra exatamente o significado da cruz para um e para outro. Assim é toda a humanidade, é dividida por essa cruz, né? Para alguns, fracasso, incapacidade, vergonha, vexame, escândalo, loucura. Para outros que creem, poder de Deus, oportunidade de alcançar o céu, oportunidade de ter uma vida com mais paz, com mais segurança. E o apóstolo Paulo continua no verso 19. Que Deus, diz o apóstolo Paulo, Deus destruirá a sabedoria dos sábios e rejeitará a inteligência dos inteligentes. Continua sua fala questionando onde está o sábio, o erudito, o questionador desta era. Aí já entramos no verso 20. Pessoas que se acham tão inteligentes e não conseguem enxergar o sentido desse sacrifício de Cristo na cruz. Para essas pessoas que
se acham autossuficientes, Paulo alerta que Deus havia tornado louca a sabedoria do mundo, visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana, está no verso 21. Paulo continua aí mostrar o que a cruz de Cristo causa naquelas pessoas que não querem aceitar, ou aquelas pessoas que estão cegas no pecado. Somente pela razão o homem não consegue chegar a Deus. Pela sabedoria humana, o homem não conseguirá entender a Deus. Eu fico imaginando o apóstolo Paulo, neste instante da sua fala, podendo olhar dentro dos olhos dos seus leitores e dizendo assim: em função da incapacidade do homem natural compreender a mensagem da cruz, agradou Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Está no verso 21. Percebem a progressão do argumento de Paulo, né? Aonde que Paulo quer chegar? Como os homens são ignorantes, não conseguem entender a sabedoria de Deus através da cruz, então Deus proporcionou uma outra questão. Você pode aceitar pela pregação da palavra. E ele salva através da pregação da palavra. E aí ele continua no verso 22. Os judeus pedem sinais miraculosos. Os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus, diz o verso 25, é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força dos homens. Paulo sabia do que estava falando, pois foi alcançado por esse poder quando vagava perdido, perseguindo os cristãos, e a caminho de Damasco ali ele pôde reconhecer e ter uma experiência com esse Cristo maravilhoso, com esse Deus maravilhoso que morreu na cruz por nós. Algumas considerações. A mensagem da cruz para o apóstolo Paulo. Essa mensagem tem amor. Mas Deus, diz ele em Romanos capítulo 5, mas Deus, diz o apóstolo Paulo, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Então, a mensagem da cruz, primeiro, tem amor. Segundo, tem vida. Paulo nos diz em Colossenses 2, 13 a 15, quando vocês estavam mortos em pecado e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Para Paulo, a cruz tem reconciliação e paz, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra
quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Colossenses capítulo 1, versículo 19 e 20. E ainda Paulo nos diz em 2 Coríntios 5, 18 a 19, ainda dentro desse item que a cruz tem reconciliação e paz: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Então, além de a mensagem da cruz ser para Paulo amor, vida, reconciliação e paz, a mensagem da cruz também tem salvação. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Gálatas capítulo 3, versículo 13. E a mensagem da cruz tem esperança. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Romanos capítulo 6, versículo 8. E a mensagem da cruz tem decisão, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Quanto a mim, eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Então, grave isso. A mensagem da cruz tem amor, a mensagem da cruz tem vida, a mensagem da cruz tem reconciliação e paz, a mensagem da cruz tem salvação, a mensagem da cruz tem esperança, a mensagem da cruz tem decisão. Que Deus nos abençoe, que nesse momento em que estamos passando, onde temos aí tantas dificuldades acontecendo no mundo e no Brasil, que nos prendamos à cruz de Cristo, que nos derramemos aos pés da cruz. Antes de nós orarmos, assista agora uma apresentação musical. Eu estarei cantando a música Cristo Já Ressuscitou, com a participação do Thales no violão. salvação de graça dá. Aleluia, aleluia. Gratos hinos hoje erguei. Aleluia, a Jesus o grande Rei. Aleluia, Ele a morte quis baixar. Aleluia, pecadores resgatar. Aleluia, aleluia. Sobre a cruz Jesus sofreu. Aleluia, e por nós ali morreu. Aleluia,
mas agora vivo está. Aleluia, para sempre reinará. Aleluia, hoje reina e para sempre reinará. Cristo está vivo, aleluia. Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa palavra de conforto, de esperança, de paz, de vida, de salvação, que é a cruz de Cristo. Essa semana que passamos, semana em que comemoramos a Páscoa, tratamos isso na quinta-feira, no domingo pela manhã e hoje falamos agora à noite da morte de Cristo. Muito obrigado pela salvação que temos através do Teu Filho Jesus Cristo. Nos abençoe durante essa semana, que nosso pedido é que o Senhor acalme toda essa situação, que o Senhor nos dê tranquilidade, paciência, que as nossas autoridades possam nos passar mais esperança na cura dessa enfermidade que tem assolado todo mundo. Mas que, acima disso, possamos ter a certeza de que o Senhor está conosco e que esse sacrifício de Cristo nos fortifica. Em nome de Jesus, amém. Quero desejar que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês durante essa semana que se inicia hoje. Amém.